Com esse 8º episódio da 3ª temporada de The Boys, temos aqui a melhor temporada e uma possível 4ª temporada cheia de coisas bombásticas e talvez Ryan se tornando um mini Capitão Pátria. Então vamos pro vídeo que a gente tem muita coisa para discutir. Olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Frâncio e no vídeo de hoje vamos discutir tudo sobre o final dessa 3ª temporada de The Boys, com muitos spoilers, vamos analisar tudo o que aconteceu, essa super família, porque The Boys nos entregou esse 8º episódio que fala muito sobre família e muito sobre força, o que essas duas coisas significam, o que traumas geracionais significam em muitas partes. Porque esse episódio eu achei muito bom e temos muitas partes para discutir, teorias para a 4ª temporada, o que aconteceu propriamente nessa 3ª, tudo que foi se encaminhando até chegar nisso. Primeiro, eu quero comentar um pouco sobre o Noir, né, que tivemos o fim dele nesse episódio. Ele morreu nas mãos do Capitão Pátria porque ele sabia que o Capitão Pátria era filho do Soldier Boy e não contou para ele, obviamente. Eu, assim, acho que a única parte que eu vou reclamar desse episódio é justamente isso, porque eu acho que era um personagem que se colocava cheio de segredos, cheio de mistério, né? A série colocava isso. Só que meio que acabou que não tivemos muitas novidades sobre ele, não tivemos mais um fechamento de arco em relação a ele. Isso foi a parte que eu não gostei. A cena, ela é uma M-Tape, né? A cena que o Amy considera, o episódio no caso, pro Capitão Pátria, pro nosso Anthony Starr, porque o que ele arrasou nessa cena, chorando, rindo. E assim, é realmente muito bom, o personagem dele é muito bem construído. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, se você quiser já pode pular para essa parte, que eu vou deixar todos os capítulos, todas as partes aqui nos comentários, e aí você pode pular para a parte que você quiser, etc. Mas então falamos do Black Noir, agora vamos falar de Butcher, que foi um grande ponto desse episódio, o sentimento dele, né? O que ele vai fazer, porque no último episódio, lá no 7º, a gente viu ele voltando para uma memória em relação ao irmão dele, e que ele decidiu fugir e não proteger o irmão dele do pai dos dois. E, né, nesse episódio nós vimos que ele mudou de atitude, ele quis proteger o Hughie do composto do V alterado, né? Quis proteger ele, trancando ele ali, depois a Starlight vai lá e busca ele. E é lá nessa cena da Starlight com o Hughie que eles discutem sobre força e que o Hughie entende o que ele estava fazendo de muito errado. Porque eu acho que o Hughie, ele tem uma questão muito grande de masculinidade tóxica dentro dele até esse momento. De que ele precisava ser o homem que ia proteger. Eu até entendo como ele chegou nisso, porque sempre ele é o defendido, sempre ele é a pessoa que corre, que tem medo, né? Porque ele é um humano lutando ali com supers. Mas não necessariamente isso mostra que ele não tem força, que ele é fraco. Isso que a Starlight fala, né? Eu acho que dá pra gente aprender muitas coisas daquele momento, né? Ter força não é só ter superpoderes, não é, né, ter poder, né? Mas é talvez ter coragem, ter amigos, né? Porque a gente viu quanto foi necessário ter alianças, ter amigos nesse final. E talvez isso seja a força e ser sei lá, uma pessoa que vai atrás, sabe? Não necessariamente uma pessoa que tem superpoderes. Porque o Capitão Pátria é uma pessoa que tem superpoderes e ele tem força, né? Não é a conclusão que o Soldier Boy chega, pelo menos. Ele diz que ele é muito fraco. Ele também diz isso pro Butcher logo depois, né? Será que você ter superpoderes te garante isso, né? E depois, falando sobre tudo que aconteceu nesse final, o Ryan voltou pra tela, né? Então a gente descobre que provavelmente foi a Newman que contou pro Capitão Pátria sobre a localização do Ryan junto com a Mallory. E a gente vê a diferença de tratamento que o Capitão Pátria acaba dando em relação ao Butcher pro Ryan, né? Porque o Butcher, no 3º episódio, a grande briga, né? Que o francês brigou com ele, etc. Começou a duvidar da liderança do Butcher. É tudo que ele falou pro Ryan, né? Em relação à morte da Becca lá no final da 2ª temporada, né? Ele humilhou o menino, culpou o menino pela morte da Becca, sendo que não foi, ele estava tentando proteger ela da Tempesta, na verdade, mas acabou ali um desvio, né? Ele não tem o controle dos poderes dele. Foi uma consequência muito trágica, obviamente, mas ele também não queria matar a própria mãe, né? Então foi muito pesado que o Butcher culpando ele por isso, e o Capitão Pátria passa aquele pano, porque o Capitão Pátria já passa o pano para as atitudes babacas que ele tem, né? Então ele passou pro filho, ele apoiou o filho, então assim, é questionável,
porque a gente sabe onde o Capitão Pátria usa essa passada de pano, não é em relação ao Ryan, mas aqui calhou muito bem, o Ryan super aceitou, né, isso, porque ele precisava desse apoio depois do que o Butcher tinha falado, então é super justificável o Ryan ficar do lado dele, né, mais a cena final, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, né. Então vamos para a família, vamos Soldier Boy, Capitão Pátria e Ryan, a super família, né, cheia de traumas, etc. O Soldier Boy, interpretado aqui pelo Jensen Ackles, acho que foi um acerto dessa temporada. Ele é muito, muito bom. Inclusive, nós teremos que ter mais pessoas somando ao elenco da próxima temporada, porque no 7 eles viraram 3 pessoas, na verdade, né? Porque teve gente que saiu, gente que agora não tem mais poderes, né? Tipo a Miv. Então tem muita coisa pra gente comentar, né? O que vai acontecer nessa 4ª temporada. Mas agora vamos pra Super Família. O Soldier Boy fala em certo momento, né, que o pai dele não valorizava ele jogava a autoestima dele ali pro ralo, etc., falando que ele não era o suficiente. E ele acumulou isso, etc., o que pode explicar muito da atitude babaca que ele tem, né, porque que ele gosta de diminuir os outros, etc., como a gente viu que a equipe dele provavelmente sentia, né, é por causa disso, né, porque ele quer se sentir maior, e é muito parecido com o que o próprio Capitão Pátria é, né. O Soldier Boy, eles têm visões muito diferentes. O Capitão Pátria, ele gosta muito mais de ser amado, né, ele gosta ali de se sentir bem, ele tem essas duas personas que a gente vê no espelho, etc. É diferente do Soldier Boy, mas eu acho que tem uma questão muito parecida ali de paternidade ausente, a paternidade que não é muito bem aproveitada. No caso do Capitão Pátria não teve, e no caso do Soldier Boy foi uma coisa muito distante e muito crítica, né, da parte do pai dele. E eles acabaram tendo atitudes semelhantes, mas que têm a mesma raiz, né? E eu adorei o Soldier Boy tacando tudo na cara do Capitão Pátria, que ele é um menino mimado, tudo que a gente já sabe sobre o Capitão Pátria. Então é muito interessante ver isso sendo colocado ali na tela e pelo pai dele, né? Porque aí a gente tem a grande um ciclo, né? O pai do Soldier Boy falou isso, o Soldier Boy, como pai do Capitão Pátria, fala pra ele, e depois o Capitão Pátria, vamos ver como vai se desenrolar essa relação com o Ryan, porque na última cena a gente tem uma coisa bem bizarra ali, num comício, etc., dos apoiadores dele, apoiadores da Tempesta, meu Deus do céu, tá bem que isso é ficção, né, galera? Ainda bem que isso é ficção. Os apoiadores da Tempesta, e tem um cara ali que é o fã da Starlight, que fala, vocês são fascistas. E o Capitão Pátria fala, estoura a cabeça dele, todo mundo comemora, e a gente vê o Ryan rindo, né? Ele esboçando um sorriso, que talvez seja de novo essa pessoa amando ser amada, né? Ele tem nessa questão de que ele gosta que o público ame ele, e mesmo o pai dele fazendo uma coisa super errada, que é matar, tipo, um cara com sangue frio e explodir na cabeça dele, ele gosta disso. Ele gosta, não, talvez ele não goste da morte, porque a cara de choque dele logo depois foi evidente, mas depois de um tempo, quando ele viu que as pessoas aplaudiram, ele gostou, né? Ele gostou de se sentir amado. Talvez como a mãe dele morreu, o Butcher, que era a figura paterna dele por alguns momentos, depois virou as costas contra ele. Então é muito complexo ao mesmo tempo todas essas figuras do Ryan. Claro que a gente não pode passar pano, mas dá pra gente compreender, como por exemplo o próprio Capitão Pátria, né? Então nesse final temos muitas coisas, a Starlight descobrindo novos poderes, também foi muito legal ver isso, ela descobrindo que agora talvez ela possa voar. O sacrifício da Miv, né? Eu achei que ela poderia morrer, os dois ali, mas na verdade não, os dois sobreviveram. A Mallory colocou ali o Soldier Boy dentro de uma criogenia, provavelmente, né? Que nem ele era na Rússia. E a Miv agora sem poderes com a namorada. A mulher agora está bem, muito, muito bem, né? Obrigado, fiquei feliz pela Miv. Ela atacou o Capitão Pátria ali até ela perder o olho, etc, em certo momento. Eu acho que foi uma atitude um pouco burra naquele momento, ela não pensou, mas ela estava pela vingança, e ela falou durante a temporada isso, que ela ia lutar até o final, mesmo que ela morresse, ela iria tentar, e ela tentou. Não morreu, mas agora talvez ela esteja livre. Acho que não teremos a volta dela, muito provavelmente, nas outras temporadas. Mas agora também comentando sobre o final, o plano do Capitão Pátria, que foi ali colocar o Profundo para matar o possível vice-presidente, para Newman poder assumir como vice. Isso é muito interessante. Os Supers no governo, o Capitão Pátria no governo, que eles têm essa aliança. Vai ser muito interessante de ver. Eu adoro a personagem da Newman, uma personagem que eu acho que dá várias reviravoltas. Eu acho que é bem interessante ver ela, talvez ali na política, talvez ela mate ali o presidente, né, para ela se tornar presidente. Então a VOT e a presidência vão se tornar uma coisa só. Vai ser muito interessante ver isso.
E outra coisa que a gente pode pensar para a quarta temporada, esses The Boys voltando. E o Butcher talvez indique que a série está meio que indo para o seu final, porque o médico fala que ele tem ali no máximo 1 ano e meio de vida. Então talvez 2 temporadas a mais a gente tenha, só uma quarta e uma quinta, ou talvez só uma quarta para acabar a série. Ainda não foi anunciado, a série já foi renovada, mas ainda não foi anunciado se será a última. Então talvez teremos 4 e quinta temporada para acabar, porque talvez a série acaiba, né? Não existe esse verbo, né? Acabe com o Butcher morrendo, porque eu acho que eu não vejo The Boys sem o Billy Bruto, né? E eu queria pontuar pequenas pontas soltas que nós tivemos nessa temporada e não foram resolvidas. Lá no final da segunda temporada, nós tivemos aquela menina que era meio a Eleven, que estava ali nos experimentos da Tempesta, não apareceu nessa temporada. E também tivemos ali no terceiro episódio uma citação a um possível filho da Madeline, que tá com o Capitão Pátria, que o Hughie tá indo ali no lugar de adoção, e não apareceu mais essa criança. Talvez apareça lá no spin-off de The Boys, que fala sobre uma universidade, pode aparecer esse outro filho aí. Então acho que essas pontas soltas podem ser resolvidas amplamente lá no spin-off e não voltar para essa série original, porque aqui a gente tem muita coisa. O próprio Edgar não apareceu mais e a gente sabe que talvez ele tenha ali um plano debaixo ali das mangas dele. Eu tô muito interessante, que na final é Gus Fring, ele tem sempre um plano. Então quero muito ver o que vai acontecer nessa próxima temporada. Muito, muito curioso. Quero essa temporada na minha mesa, porque eu gostei muito dessa terceira temporada de The Boys. Deixa aqui nos comentários as suas teorias para a quarta temporada, que eu também quero muito saber. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal se você gosta, e muito obrigado a você, deveria estar maratonando. Tchau, tchau.